Meus cumprimentos. Raimundo Colares, Rei Colares. Raimundo Felicíssimo Colares, repetindo como era muito conhecido, bem conhecido e admirado, Rei Colares. Pintor e desenhista. Nasceu em Gromogol em 1944. Estudou em 1966 na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Raimundo Colares foi um artista único na cena experimental da arte brasileira do final dos anos 1960. O rigor formal da tradição construtiva aliou-se nele ao ruído urbano e expressivo da nova figuração e à urgência comunicativa da arte pop. No catálogo da exposição Nova Objetividade Brasileira 1967, que foi a estreia de Colares na cena artística, Hélio Oiticica redige uma espécie de manifesto pós-neoconcreto, levando em consideração os desdobramentos experimentais da arte brasileira recente, quer dizer, daquele tempo, dentro de um momento político específico. A intensificação da resistência política e contracultural. Ele divide o texto em 6 itens, as principais tendências poéticas presentes naquela exposição. 4 delas parecem-me determinantes para a compreensão do desenvolvimento da obra de Colares: a vontade construtiva, a chegada ao objeto, a participação do espectador e a rebeldia Dadá. Quase toda a sua obra cabe ali. Em Colares, a apropriação de uma geometrização concreta do espaço pictórico dar-se-ia através de um olho atravessado pela estrutura visual das histórias em quadrinhos e pela confusão sedutora da desordem urbana, metaforizada pela fragmentação dos ônibus, cortando o campo perceptivo. Difícil texto, até de compreensão, pleno de palavras da época pictóricas, podíamos dizer até assim, em termos linguísticos. De início, ele se compunha uma narrativa costurada por uma polifonia espacial, justapondo perspectivas, movimentos e planos de cor. É uma narrativa visual que não se desdobra no tempo, mas se fragmenta no espaço, multiplicando os dados perceptivos na vertigem de um corpo atravessado pela confusão da cidade. Do Rio de Janeiro e outras capitais. Entre 1966 e 1970, ano em que ganhou o prêmio de viagem ao exterior no Salão Nacional de Arte Moderna, sua obra teve um desenvolvimento espetacular. Do movimento virtual das pinturas dos ônibus, passando pelas trajetórias em metal e chegando às páginas de cor multidirecionais dos gibis, o que se percebe na poética de Colares é uma coerência plástica notável. Entre 1971 e 1973, viveu em Nova York, Milão e Trento. De volta ao Brasil, passando por dificuldades financeiras e psicológicas, afastou-se do circuito de arte. Apenas no começo da década de 1980 iria retomar a carreira. O lance trágico viria em seguida, depois de uma longa relação poético-visual com os ônibus, acabou atropelado por um deles.
A obra de Colares tem um lugar especial na história da arte brasileira como elo singular de ligação entre a pintura moderna, a vontade construtiva, a tendência experimental e o amor ao mundo. Na época dos estudos na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, torna-se amigo dos artistas Antônio Manuel e Hélio Oiticica. No ano seguinte, deixa a EBA, que é a escola da Universidade, as Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e passa a frequentar o Ateliê Livre de Ivan Serpa, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. No mesmo ano, a convite de Antônio Dias, participa da exposição Nova Objetividade Brasileira do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. A partir de 1968, passa a produzir os gibis, livros-objeto nos quais explora as dobras e cores do papel, cujas folhas devem ser manuseadas pelo espectador. Apresenta em 1969 os primeiros trabalhos tridimensionais nos quais utiliza alumínio pintado. No mesmo ano, leciona no Ateliê Livre do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Recebe o prêmio de viagem ao exterior do Salão Nacional de Arte Moderna em 1970. Viaja para Nova York, Trento e Milão em 1972. Quando volta ao Brasil, passa a residir em Montes Claros, onde permanece até 1981. Nesse ano, muda-se para Teresópolis. 1983, as Galerias Saramenha e Paulo Klabin, no Rio de Janeiro, reúnem-se para realizar uma mostra-resumo de sua produção. Nessa data, volta a lecionar no ateliê do Museu de Arte Moderna do Rio. Rei Colares, estou terminando, Rei Colares nos deixou muitas saudades. Seus últimos momentos ocorreram em Montes Claros, em 1986. O nosso mais fraterno abraço ao grande artista, amigo e colega Rei Colares.